Mas a gente também não precisa ser pequeno na gestão e a gente pode pegar o que a gente tem de mais forte, que é essa agilidade, a proximidade com o cliente. Ser menor não significa ser menos eficiente, ser menos inteligente, ser menos profissional. Não tem desculpa pra dizer, eu sou pequeno, é tudo bagunçado, é tudo na unha. Eu acho que não. A gente tem que pensar que quando a gente é pequeno, a gente é mais ágil, é mais fácil de se adaptar, é mais fácil de conhecer um cliente, de fazer um gosto pessoal. Pro grande é sempre muito mais difícil fazer esse movimento. Então acho que a gente tem que pensar que eu sou menor, mas eu não preciso ser menos profissional e por ser menor eu posso ser mais ágil. Tá no ar a segunda temporada do Espaço Futuro, o seu espaço sobre tecnologia, inovação, inteligência artificial aqui na Zucchetti Brasil. Agora, nessa segunda temporada, a gente vai trazer outros temas falando de inovação e tecnologia. E neste primeiro episódio da segunda temporada, a gente vai falar sobre o varejo brasileiro, com um olhar especial para o micro e para o pequeno varejista. A proposta inicial hoje é a gente poder discutir como que a tecnologia pode ajudar o varejo brasileiro a se transformar, a avançar. Como embasamento para a nossa conversa, a gente vai usar uma pesquisa de dados que a gente realizou em parceria com a Central do Varejo e com análise de dados feitas pela USP sobre a presença da inteligência artificial no varejo brasileiro. E, para falar sobre esse assunto comigo, o especialista do assunto, Daniel Zanco. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui com vocês, falar de negócios, de varejo, que está transformando tanto, né? A gente tentar, de alguma forma, ajudar o micro e pequeno varejista a passar esses momentos desafiadores de transformação da melhor forma possível. Eu sou Daniel Zanco, eu costumo dizer que eu vivo a vida inteira no varejo. Comecei no varejo na operação de loja lá há mais de 30 anos, com 15 anos de idade, e acabei fazendo varejo de carreira. Me especializei nisso, fiz MBA em varejo, fui estudar marketing de varejo fora e tive empresas de consultoria, fui executivo de grandes empresas, Zering, Arezzo, Porto Belo, até tô aqui em Santa Catarina, é sempre bom lembrar. Depois tive uma empresa de consultoria, depois investi no mercado de tecnologia, fui executivo no mercado de tecnologia para varejo e há 4 anos sou sócio e cofundador da Central do Varejo. A gente costuma se definir como uma grande plataforma, um grande hub de conteúdo, networking e experiências para esse mercado de varejo. A gente começou fazendo o evento anual da Federação Americana de Varejo, a gente já fazia esse evento há muito tempo e a gente fez um grupo. E depois a gente estabeleceu o portal, então hoje a gente é um dos maiores portais de conteúdo específico para varejo, e aí a gente foi desenvolvendo as áreas de pesquisa. Então eu convido você a acessar lá centraldovarejo.com, vocês vão ver muito conteúdo atualizado ali sempre sobre varejo. Para quem curte o tema, é um prato cheio. Daniel, então quero voltar um pouquinho na sua história. Você falou que você trabalhou muito tempo em operação de loja, né? Sim. O que essa experiência te trouxe que você usa até hoje? Muito, viu, Bruno? Eu hoje dou aula no contexto, dou aula no MBA de varejo, agora de negócios digitais e inteligência artificial do MBA Uspesal. E eu sempre falo aos meus alunos que, poxa, ter vivido na pele me deu mais vivência do que qualquer outro MBA, porque é só vivenciando que você entende e depois consegue orientar empresários ou ajudar. Só quem de fato viveu na pele os desafios de atendimento, de liderança, de gestão de equipes, os desafios de gestão financeira do varejo. Fui gerente de loja, fui vendedor, fui supervisor de rede, fui expansão, fui diretor comercial. Então, quando você vive esses desafios, você entende muito melhor, né? O americano tem um termo que eu gosto muito, que é walk a mile on my shoes, né? Caça um pouquinho meu sapato aqui, né? Então, muito fácil a gente sentar aqui da mesa e ficar contando como deveria ser. Não, você precisa digitalizar seu negócio, não, você precisa fazer isso. Poxa, mas no dia a dia é desafiador pra caramba. O empresário é solitário, os recursos são escassos, mão de obra super difícil de encontrar, cultura difícil de criar. Então, eu acho que ter vivido o varejo na pele me ajudou a entender muito mais o varejo. E hoje olho para esse empresário com um olhar mais de empatia do que qualquer outra coisa. Ótimo. Daniel, e atrelando hoje a especialidade da Central do Varejo, que é um pouco da tecnologia também atrelada a esse núcleo, né? Quando que você percebeu que tecnologia e varejo estavam se fundindo? Já eram quase inseparáveis. Você sabe, Bruno, que isso foi... E essa exata percepção, sabe, de que tecnologia e varejo iam andar juntos, foi quase uma decisão de vida profissional minha. E acho que aqui fica uma dica para você, profissional de varejo. Não dá mais para você pensar o varejo do futuro sem considerar tecnologia a fundo, né? É parte essencial do negócio. Quando, sobretudo, eu comecei a ver o crescimento da digitalização, né? O comércio eletrônico, os processos cada vez mais automatizados, a transformação de meio de pagamento. Comecei a olhar e entender que, poxa, de fato, criar diferencial competitivo no varejo vai passar muito por tecnologia, não só por tecnologia, mas
mas passa muito por tecnologia. Foi quando eu decidi na minha carreira, eu tive uma empresa de software, fui sócio de software que automatizava a relação entre franqueador e franqueado, a gente vendeu essa empresa, e eu acabei assumindo uma posição, na época, um grande player de tecnologia para varejo, mais para esse mercado enterprise, e muito entendendo que isso seria um segundo MBA meu. Assim, falei, vou mergulhar nesse mundo de tecnologia, porque eu já conhecia muito de varejo, conhecia um pouco de tecnologia, mas queria conhecer ainda mais, entendendo que ser um bom profissional de varejo passa por conhecer e entender e saber como usar a tecnologia a seu favor. Falando um pouquinho dessa mudança de comportamento do consumidor, né? Hoje todo mundo tem acesso às ferramentas para fazer pesquisas iniciais, né? Comprar online, né? Que já era até pouco tempo atrás era assim, tá, compra alguma coisa e outra. Hoje em dia é massivo, né? Sim. Mas a loja física ela continua tendo uma importância. Como que você vê a importância da loja física para esse novo ecossistema do varejo? Como ela se modificou e como ela ainda pode se manter relevante? Legal. Primeiro, nessa mudança que você começou a falar, né, eu acho que a gente costuma usar um termo que é a da jornada de compra, né? A jornada é o processo pelo qual o cliente conhece um produto ou serviço, tem vontade de consumir, faz esse processo de compra. E a jornada mudou drasticamente dos últimos anos, 5, 10 anos para cá, com o aumento do tempo de tela, com todo mundo com um celular na mão. Então, a forma com a qual você lida com as lojas mudou muito e o papel da loja também mudou muito. A loja tinha um papel de ser um lugar em que o consumidor descobria um produto, que ele ia se informar de um lançamento da indústria, ela tinha esse papel educador. Hoje, a informação está na mão do consumidor. Coitado do vendedor que vai vender um celular. Né? O consumidor já viu o vídeo no YouTube, já viu o unboxing, já entrou no marketplace, olhou o comparativo, viu as reclamações, os elogios, e ele chega muito mais preparado. E aí o que sobra para a loja? Para a loja sobra um papel muito mais de experiência e de reforçador do posicionamento, sabe? Na loja, tem um professor da GV, o Juraci Parente, ele fala, não tem nenhuma variável no mix varejista que causa tanto impacto no consumidor quanto a loja. Essa experiência que a gente vive na loja ainda é muito importante para eu dizer quem eu sou como marca, o que eu valorizo, qual que é o meu posicionamento, como eu quero me relacionar com o cliente. Então a loja passa a ser um lugar onde eu crio diferenciação, muito mais do que onde eu só entrego o produto. Se for só para entregar produto, essa função física de distribuição, de transferência de propriedade, o e-commerce faz isso muito bem, na conveniência da minha casa ali, sem eu precisar pagar estacionamento, sair de casa. Então, o varejista, a loja física, ele precisa justificar a visita do cliente, ele precisa entregar experiência, precisa entregar atmosfera, mas os que souberam e sabem usar isso a seu favor, acabam valorizando a sua marca. E no fim das contas, Bruno, acho que a gente vê que não é o físico ou o digital, são os dois juntos, né? Essa jornada, ela permeia um canal para o outro, o consumidor pesquisa online, depois termina o processo de compra na loja, foi no cinema, viu a loja, se encantou por um produto, chega em casa e vai lá pesquisar e ver como que funciona. Então, é sobre muito mais estar presente na vida do consumidor do que, na verdade, controlar um canal ou outro só. Legal. Eu assisti uma palestra do Daniel, hoje, inclusive. E você trouxe uns exemplos de... Você foi visitar a NRF primeiro lá em Nova York, né? Com uma comitiva levada pela Central do Varejo. E você trouxe uns exemplos justamente disso, né? Das lojas físicas hoje, como elas se adaptaram a esse novo momento do consumo. Né? Você tem algum exemplo para você trazer assim pra gente? Tem vários legais. A gente está aqui, gente, em 2026, né? Quando você está vendo esse podcast, mas as lojas mais novas, a gente sempre que a gente vai para a NRF, a Central do Varejo organiza uma delegação, né? A gente levou mais de 200 empresários esse ano e a gente planeja um circuito de visitas. E aí, de acordo com o perfil de cada um dos passageiros, a gente organiza as visitas. Para quem está indo a primeira vez para Nova York, a gente leva naquelas lojas que são super consagradas. E tem os que estão indo sempre na NRF. A NRF é o maior encontro do varejo mundial e também brasileiro. Né? Nenhum evento concentra tanta qualidade e quantidade de varejista brasileiro quanto a NRF lá em Nova York. E aí a gente vai para as lojas mais novas. E aí a gente visitou, vou selecionar algumas. Assim. Tem uma que é uma operação francesa, do grupo LVMH, do grupo da Louis Vuitton, chama e aí Printemps, depende da sua pronúncia do seu francês, mas é uma loja de departamento, então ela é multimarcas, mas ela tem na arquitetura, na apresentação, na curadoria do produto, um lugar fantástico, assim, os ambientes de cosméticos separados de calçados, de vestuário, é um lugar que as pessoas querem ir passear. Chega na loja, experiência, o atendente te servindo champanhe, então assim, é uma operação premium, mas a forma como ela é construída é muito legal. Outra que fez muito sucesso esse ano
Era uma loja da Nespresso, então ele trabalha muitos sentidos, os aromas de café. Então você tem grandes cúpulas com borrifadores, como se fossem aqueles perfumes antigos. E eles fazem uso de algo que tem crescido cada vez mais, que é essa junção de varejo com alimentação. E aí eles têm lá, ou entretenimento, e eles têm lá um bar secreto ali, o que eles chamam de speakeasy, que abre num horário à tarde, serve drinks de café, e aí as pessoas vão lá para jantar, para comer, para ouvir um som, mas é um bar dentro da loja, então faz parte dessa experiência. E tem tantas outras, uma que sempre faz sucesso, e a gente viu agora, além da NRF, a gente foi para Chicago no evento de restaurante, da NRA, né, que é a National Restaurant Association. E a gente foi na Starbucks Roastery, que é uma flagship da Starbucks com mix diferente, com drink de café alcoólico, que normalmente não tem, com torra de café na loja. Então, toda essa experiência nova é o que faz as pessoas quererem ir. Poxa, eu vou lá na Roastery, é muito gostoso, é legal, já experimentei, tem degustação, vejo um monte de gente. Né? As pessoas querem ir naquela loja e aquela loja conta um pouco dessa história da Starbucks, o que ela acredita como marca, o que ela quer pro produto e pro consumidor dela. Muito legal. Vale a pena, para quem ainda não viu essas lojas que Sim, você vale a pena citou, pesquisar. vale pesquisar. E, Daniel, a gente falou de grandes players no mercado que trazem esse diferencial, né? Inspirações pra gente. Mas e o micro e o pequeno varejista hoje no Brasil? Como é que você acha que ele ainda pode conservar o atendimento na loja física, se tornando relevante, associando isso ao seu atendimento no digital? Como é que ele pode misturar isso? O Porter diz, né? Pauta sua estratégia no que você tem de mais forte. Então, assim, a gente, quando sendo pequenos e médios, micro, a gente precisa entender que a gente não tem as fortalezas dos grandes, né? Talvez de tamanho de loja, de capacidade de investimento, super infraestrutura tecnológica, mas a gente também não precisa ser pequeno na gestão e a gente pode pegar o que a gente tem de mais forte, que é essa agilidade, a proximidade com o cliente. Então, acho que ser menor não significa ser menos eficiente, ser menos inteligente, ser menos profissional. Pelo contrário, às vezes um ambiente menor é um ambiente mais controlado e mais possível até de você entregar boas experiências. Então eu diria para o pequeno, cara, gestão eficiente do mix de produto. Poxa, não dá para... Eu conheço meu cliente, eu tá sempre ali, eu tô naquele bairro, eu conheço... eu tenho que ter o produto certo, eu tenho que ter quantidade certa, eu tenho que gerir bem meu estoque. Chegar e não frustrar o cliente com ruptura já é parte de uma experiência. Cadastrar muito bem seus clientes. Poxa, a gente tem dezenas, centenas, muitas vezes, de clientes passando na nossa loja que a gente não sabe quem é, não sabe o nome, não sabe o e-mail, o telefone. Como que eu vou estabelecer um relacionamento com essa turma? Como que eu vou eventualmente pensar em criar um programa de fidelidade? E mesmo pequeno, eu já posso ser organizado no cadastro de produto, na estrutura, no meu software. O Zocat tem um monte de solução, cara, super acessível para um monte de gente. Então, não tem desculpa para dizer, eu sou pequeno, é tudo bagunçado, é tudo na unha. Eu acho que não. A gente tem que pensar que quando a gente é pequeno, a gente é mais ágil, é mais fácil de se adaptar, é mais fácil de conhecer um cliente, de fazer um gosto pessoal. Para o grande é sempre muito mais difícil fazer esse movimento. Então, acho que a gente tem que pensar que eu sou menor, mas eu não preciso ser menos profissional, e por ser menor eu posso ser mais ágil também. Ótimo, bacana. Daniel, agora eu quero trazer uns dados da nossa pesquisa, legal. né? A pesquisa o panorama da IA no varejo, que realizada pela Zucchetti em parceria com a Central do Varejo, e quem fez a análise dos dados foi a USP. Então eu vou ler aqui alguns dados que eu acho mais impactantes, que são 59% das empresas já usam inteligência artificial hoje, né? 78% dos participantes que responderam à pesquisa usam a IA diariamente. É um número bem alto, né? Quase Sim. 80%. 57% das aplicações estão ligadas ao marketing e ao conteúdo, a minha área. Sim. Olha aí, dominando. E 73% vem no atendimento ao cliente a maior oportunidade para a inteligência artificial. Então, com esses dados iniciais aqui, dos 59% das empresas já usam IA e 78% dos participantes usam a IA diariamente, esse dado mostra um varejo que ele realmente avançou mais, ou mostra que a IA ela simplesmente ficou mais acessível? E você acha que isso precisa ser melhor direcionado de alguma maneira? Como é a sua visão do panorama hoje? Sim, olhando no panorama geral, eu acho que a gente está numa curva, e é natural para qualquer coisa da vida. Primeiro a gente adota, depois a gente melhora, né? Sim.
Então, eu acho que essa primeira grande onda dos LLMs, eu tenho certeza que a cada mês que passar e a gente começar a ir refazer essa pergunta, vai ter mais gente entrando, daqui a pouco é 70, porque os LLMs, né, e aí eu tô dizendo ChatGPT, Gemini, Claude, com DeepSeek, com as suas versões gratuitas que sejam, democratizaram muito. Poxa, virou tão simples quanto pesquisar no Google. Então, chegar lá e perguntar para o Gemini, me ajuda a fazer um roteiro de entrevista para um vendedor, subir uma tabelinha de produto lá no Claude, pedir para ele arrumar o meu cadastro. Então, são tarefas muito do dia a dia que, a cada vez mais que as pessoas vão conhecendo, elas vão usando, né? E aí, a pesquisa também mostrava que a grande maioria ainda está nas versões free, né? E estão caminhando para as versões pagas. Então, acho que primeira leitura sim, a curva de adoção é rápida, tem sido super rápida, né? Quando a gente compara o tempo, aquela análise de quanto tempo demorou para X aplicação ter 100 milhões de usuários. O ChatGPT foi super rápido e a gente vai seguir nessa curva de adoção rápida. E muita gente já usava, talvez, IA, mas sem saber, né? Por dentro da aplicação. Eu uso uma ferramenta de recomendação, eu uso um software aqui para disparar e-mail que faz algum tipo de segmentação. Já tinha, talvez, um quê de um algoritmo ali, de machine learning, de aprendizado de máquina. O fato é que agora as pessoas estão interagindo mais com os LLMs e estão percebendo isso e vão usar cada vez mais. E acho que esse no panorama geral. E depois você tinha perguntado sobre as áreas de uso, é isso? Isso, aham. Eu acho que a comunicação, o varejista brasileiro, e a gente precisa fazer uma reflexão, a gente não é muito sofisticado na gestão, na maioria, né? A gente não tem cultura de gestão, a gente não aprende isso na escola, a gente tem, em geral, ainda um país de um nível de escolaridade, comparar com mercados mais maduros, mais baixo. Então, a gente costuma muito, eu costumo dizer, jogar no ataque, assim, é mais fácil para a gente olhar, vou botar energia para aumentar a venda, para melhorar meu marketing, pensando que meu marketing vai me gerar venda, do que olhar na eficiência operacional, na gestão de custo, na melhoria de margem. Essa gestão um pouco mais sofisticada não é ainda todo empresário que consegue fazer, principalmente o pequeno. Acho que a gente ainda tem uma curva grande de capacitação desse varejista brasileiro. E aí, pensando que esse cara está olhando como gerar venda, por isso as áreas que mais tiveram adoção rápida foram marketing, né? Porque aí eu consigo lá com os meus... Ele cria uma imagem para uma campanha aqui de compra 3, ganha 50%. Cria aqui um vídeo para eu divulgar na rede social. Me dá uma cópia aqui para eu usar. E isso fez com que, de forma mais rápida e com menor investimento, o empresário quisesse se comunicar, né? Botasse a IA para se ajudar, para que fosse um apoio para ele se comunicar melhor. Por outro lado, também nessa frente de gerar mais venda, eles estão usando para empoderar o atendimento. Poxa, eu tenho uma equipe de vendas limitada, eu tenho um horário de atendimento limitado, vou começar a plugar algum robozinho, algum chat, e aí você tem vários níveis, né? Você vai desde o cara que tem um bot mesmo, né, de múltipla escolha, até uma interpretação de linguagem, uma venda que você mal consegue entender se você está falando com uma máquina ou com uma pessoa por uma interface como o WhatsApp ou como o chat no e-commerce. E aí eles entenderam que essa é uma possibilidade. E aí acho que agora a gente vai começar a entrar na fase mais do back-office. Poxa, deixa eu botar IA para analisar minha sazonalidade e ver onde eu tenho overstock, para me sugerir compra de uma determinada categoria, para fazer meu plano de ressuprimento, para me sugerir remarcação preventiva de produto. E eu acho que a gente ataca essa frente mais da venda, e aí a segunda onda vai ser essa onda de eficiência operacional, de gestão, de melhorar os indicadores também do outro lado. Você, quando falando um pouquinho sobre isso, contando essa sua percepção, me lembrou também da fala do Bernardo, que é o nosso diretor tecnológico aqui na Zucchett, diretor de TI. E ele fala de uma funcionalidade dentro de um dos nossos produtos, que é o Z-Web, e onde a gente tem um botão que gera um relatório com os dados daquele negócio, né? É um produto voltado para o micro e pequeno varejo. Então, a partir dali, com esses dados na mão, teoricamente, mais fácil de gerir o estoque, né? Foi desenvolvido toda uma inteligência para fazer isso acontecer dentro do aplicativo e ninguém usa,
né? Hoje você acha que falta o que pro micro e o pequeno varejista usarem de fato esses dados? Porque essa operação do marketing, mesmo que superficial, né? Ele cria uma imagem, cria uma copy para essa Mas tem imagem. mais Mais fácil fácil, ali. assim, né? A gente tem ali um monte de dica no TikTok, no Instagram e tal, tudo mais. Mas gerir mesmo os dados, talvez usar essa inteligência artificial para me ajudar nessa gestão dos dados, é que realmente poderia impactar de fato o negócio, né? Como que você acha que é uma boa estratégia para começar a utilizar isso de uma maneira mais inteligente? E qual que é a estratégia para adotar de fato esse uso dos dados e a importância disso? Eu vou começar primeiro na sua primeira pergunta, que é o que falta, né? E acho que faltam duas coisas que são fundamentais para qualquer boa análise de dados. Primeiro é a qualidade dos dados. Então, eu acho que a gente, né, os negócios vão nascendo, o cara começou meio informal, e aí cadastrou, e a gente também estava numa palestra que dizia, olha, o produto mais vendido no Brasil é o diversos, né? O cara não define direito o seu catálogo, descrição de produto, sua árvore de produtos, né? Quais são as minhas categorias, subcategorias, linhas de produto, como que eu vou... Então, se eu quiser ter boas saídas, eu preciso ter boas entradas, né? Se eu não tiver uma estrutura de cadastro inteligente, vai me atrapalhar muito. Se eu não tiver disciplina de lançar, poxa, esse vendi o blazer tamanho 42, eu preciso lançar o 42, né? Se trocou pelo 40, preciso lançar a troca, preciso lançar o nome do vendedor certo, preciso controlar, inserir o custo atualizado, dar entrada na nota fiscal. Se eu não tiver uma mínima disciplina de execução da alimentação, a saída, o áudio não vai ser bom, né? Então, eu diria que acho que esse é um primeiro grande problema, né? A gente não tem bons dados, e aí se eu não tenho bons dados, eu não vou ter boas saídas. E a segunda é a capacidade de análise, né? Eu acho que a gente precisa amadurecer em conhecimento de gestão, né? O varejo brasileiro, ele passou por duas grandes mazelas, eu costumo dizer, Bruno, inflação e informalidade, né? Quando tinha inflação, o empresário estava acostumado a ganhar dinheiro na ciranda financeira, ele comprava, olha, todo esse galpão aqui é meu estoque, isso é um baita contrassenso da gestão bem feita, e a gente não foi se desenvolvendo. Quando a gente compara o nível de maturidade do nosso varejo, salvo os grandes players, lógico, no pequeno também tem, mas eu tô tentando generalizar aqui para olhar a massa como um todo, a gente ainda está muito para trás em termos dessa maturidade de gestão. E a outra foi a informalidade, que por muito tempo o empresário, de alguma forma, burlava o fisco ali, ganhava dinheiro numa operação que talvez não fosse tão eficiente, mas ele era rentável, porque ele, de alguma forma, achava uma forma de ganhar dinheiro. E isso mudou, esse cenário mudou, o fisco é cada vez mais amarrado, né? A acurácia fiscal é cada vez mais obrigatória. Então esse cara ficou meio perdido. Agora, o que eu faço, cara? Né? Então acho que a gente tem esse desafio. E aí, se eu fosse dar uma sugestão, um caminho, eu acho que partir do macro para o micro, assim. Acho que vamos começar a entender primeiro, né, grandes números, né? Poxa, qual a minha evolução de um ano para o outro? Quais são minhas categorias? Antes de eu fazer lá o ressuprimento automático daquele SKU e tal, vamos entender, cara, qual a representatividade de cada uma das categorias. Começar de indicadores mais consolidados, que em geral vão ser mais fáceis de ser obtidos, né? E aí a gente vai avançando, né? Primeiro que a gente começa, depois a gente melhora. Então, eu convidaria o empresário a olhar indicadores mais consolidados, mais genéricos, para depois ir descendo e detalhando mais. Legal. Agora, além da análise de dados, melhoria no e-commerce, na loja física, a gente está abordando muitos tópicos. Que provocação que você deixaria, assim, como principal gatilho ou principal direcionamento para esse varejista que está com medo de ficar para trás, né, por não adotar novas tecnologias, não se adaptar, mas que também não sabe por onde começar? Você falou agora dos dados, tipo assim, começa do macro e vai para o micro, que é uma dica super interessante para quem ainda não faz essa gestão, mas ir para o todo, assim, Eu acho para a que gestão do negócio. quando a gente pensa na gestão do negócio, quando a gente pensa no todo, eu acho que é fundamental que a gente faça uma reflexão, quase uma autoanálise ali junto, olhando para o seu negócio, que é uma reflexão estratégica. Eu acho que a gente começa muitos negócios sem parar para afiar um pouco. Acho que era Lincoln que falava uma frase: se eu tivesse 8 horas para cortar a árvore, eu ia passar 6 horas afiando o machado. E esse afiar o machado é se planejar, se preparar e desenhar. E por mais que
não quero fazer Você tem um monte de caminhos para criar planos estratégicos, né? Que vão te ajudar a tomar as decisões de forma planejada e mais segura. Mas pelo menos eu defini o que eu gero de valor para o meu cliente, sabe? A gente precisa se perguntar por que o cara vai comprar aqui na minha loja? Por que eu que vendo esse copo? Por que ele vai comprar? Porque o design é mais legal? Porque é o copo mais barato? Porque eu sou a opção mais próxima de onde ele está, eu vendo da forma mais rápida, minha logística é mais... Por que você gera valor para esse cara? Por que ele vai vir comprar de você? Não vai comprar do marketplace, não vai comprar do grande varejista, não vai comprar do pequeno do seu lado? E essa reflexão, para mim, já dando um pouco das respostas para vocês irem se encaixando, tem 3 grandes caminhos de gerar valor, de gerar diferenciação. Eu acho que tem o caminho da conveniência, da proximidade, né? Então, é o cara do supermercadinho do bairro, é o cara que vende de porta em porta, assim, essa proximidade gera valor, né? Poxa, eu não sou mais barato, mas eu sou mais fácil para ele comprar, eu tô mais no caminho dele. É o que os marketplaces têm se ancorado muito nisso. Cara, é muito prático comprar no marketplace. Já tá lá minha informação, eu sei que tem tudo. Então, conveniência, facilidade, né, é um direcionador estratégico para o varejo. E os outros são mais óbvios, que é o de diferenciação. Poxa, né, eu tenho o design de copo mais legal. O Bruno falou que tinha gostado desse copo quando a gente começou o papo. Esse copo faz o maior sucesso, tá? Com a nossa audiência. E eu tenho o design de copo mais legal e as pessoas vão pagar mais porque eu consegui fazer meu microfone tem uma performance diferente, ou a minha loja confere um status. Quando as pessoas vêm comprar na minha loja, elas querem usar a minha marca ou querem dizer que estão na minha loja porque eu tenho uma atmosfera, eu tenho uma experiência muito legal, o café que eu sirvo. Então, eu crio ferramentas para gerar valor e as pessoas estarem dispostas a pagar mais por isso. Tem muito espaço, tem muita... Né? Apple, quanta marca... para dizer talvez dos mais óbvios, quantas marcas geram valor com diferencial de produto, de experiência, de marca, de branding, para cobrar mais por isso. E tem um outro caminho, que aí tem um baita horizonte, só que é difícil de entregar, que para um mercado, para um país pobre como o nosso, na grande maioria pobre, que é vender mais barato. Então, eu posso ser o mais conveniente, posso ser o mais legal, mais diferenciado, e posso ser o mais barato. Qualquer coisa que eu vender mais barato no Brasil, eu vou vender bem. Só que isso é algo muito perigoso, porque se eu quero vender barato, eu tenho que ter 2 coisas. Eu tenho que ter muita escala, tenho que ser grande, negociar, ter volumes, e preciso ser muito eficiente, né? Preciso ser automatizado, preciso ser inteligente. Se eu não tenho nem escala, nem eficiência, e vou tentar vender barato, aí provavelmente eu estou vendendo com menos margem que meu concorrente. Estou muitas vezes cavando minha cova, é o princípio do fio. Então, voltando para a sua pergunta, se eu dissesse num geral o que o varejista precisa fazer, eu acho que ele precisa pensar onde ele gera valor para o cliente. Tentar escolher um caminho estratégico. Eu dei 3 aqui, pode achar outros. Né? Mas acho que esses 3 já são 3 nortes importantes ali que ele pode querer trilhar ali, caminhos que ele pode querer trilhar, e aí que as decisões dele sejam consistentes. Então, eu não vou conseguir ser o mais incrível, o mais diferenciado e também mais barato. Assim, são caminhos meio antagônicos, mas eu preciso escolher um e ser fiel a ele, sabe? Talvez aí voltar lá na análise de dados e conhecer melhor o seu público, né? Conhecer melhor seu público, saber, né, a região que você está. Hoje existe muito mais informação, talvez, do que a gente tem capacidade de analisar e tempo. Então, eu acho que sim, tem né, pesquisar, conversar com o cliente, entender o que ele busca, o que é diferencial, ver quem está indo bem, quem não está indo bem, sem dúvida. Nossa. Zão, que você teve lá na NRF, quero resgatar um pouquinho desse assunto, e viu as principais tecnologias, novidades para o varejo. O que você acha que é o próximo passo do varejo? É difícil dizer, Bruno. Não é difícil dizer, é fácil dizer, mas é difícil dizer que todo mundo vai para esse próximo passo, porque eu acho que a gente ainda está muito heterogêneo, sabe? Tem gente que já está perto desse próximo passo mais futurista, mais avançado, e tem gente que ainda está muito atrás. Né? Então, eu vou falar do que tem disponível, não do que talvez seja a grande curva de adoção. Porque quando a gente olha para o mercado americano, você tem pautas como fidelidade, omnichannel, isso já está equacionado para esses caras. Assim, você não vai num bom varejista que não tem o seu programa de fidelidade, que você não compra, deixa lá o americano controla geralmente pelo telefone. Deixa lá seu número de telefone e aí você pontua, e você tem cashback, você tem retorno, ele te manda um e-mail de acordo com o seu comportamento de compra. Isso já está bastante equacionado lá. Assim como o mini, putz, quero comprar online, retirar na loja, estou na loja, não tenho o tamanho que eu queria,
vou lá num totem, compro do estoque do e-commerce, recebo na minha casa, junto esses macroprocessos Omni já estão mais avançados. Então, mas para muita gente, esse é o próximo desafio, essa é a próxima, né? E aí, quando a gente fala num geral, assim, do que tem de mais novo de tecnologia para varejo, eu acho que a grande novidade dessa edição de 2026 da ENE foi o e-commerce agêntico. O Sundar Pichai, que é o CEO da Alphabet, né, a empresa dona do Google, ele foi lá, é difícil ver esse cara em evento público, ele foi lá numa keynote speaker, lá numa sessão plenária lá, estão mais de 5 mil pessoas, e ele apresentou o que eles estão chamando de UCP, Universal Commerce Protocol. É um protocolo universalizado de e-commerce para, de alguma forma, estandarizar, normatizar os dados no e-commerce agêntico. Vou explicar. Parece complexo, mas não é tanto. Cada vez mais a gente vai ter os agentes, ter os LLMs, as IAs, nos ajudando a fazer uma série de coisas. Assim como eu já peço para ele, faz um relatório para alguma coisa, analisa esse dado, cria um roteiro, eu vou falar cada vez mais para ele, pesquisa suéteres cinza, e ele vai me dar opções. Ou eu vou dizer, mais do que pesquisa e me dar opções para eu comprar, eu vou dizer, cara, compra uma camisa branca para eu ir semana que vem no casamento. E o agente vai olhar os e-commerces que ele tem disponível, as informações que você deu para ele, a camisa tem que ser tamanho M, tem que custar até R$300, tem que chegar até depois de amanhã, num tecido que seja 100% natural. E aí ele vai olhar, deixa eu ver, e ele vai tomar a decisão do que é melhor. E aí o protocolo universal de e-commerce ele vai normatizar para que as plataformas de e-commerce consigam passar para os agentes informação de descrição de produto, de preço, de como ele vai receber o cadastro do cliente, como ele vai receber essa informação de pagamento, porque é o agente que vai estar lá fazendo a compra por você de fato, preenchendo seus dados de cartão e tal, e botando seu endereço. Então, o Google está apostando muito e acho que não vai ser toda a compra, mas que parte do consumo, no futuro não muito distante, vai ser feito por agente. E aí até acho que, poxa, eu quero comprar um microfone novo pro meu estúdio. Talvez aqui eu vou pesquisar, vou comparar, vou dar uma olhada no review. Posso pedir para ele me ajudar a fazer esse mapeamento. E aí ainda vou interagir com essa compra. Mas para algumas compras, cara, compra produto de limpeza da minha casa. Você não precisa... se comprou amaciante A ou B, se comprou... Eu posso confiar no agente para ele entender qual que é a melhor, ele sabe as marcas que eu costumo. Cara... Repõe aí minha lista que eu costumo comprar de material de limpeza e boa. Acha lá onde... ele vai ver 3, 4 marketplaces, site de 2, 3 supermercados, vai ver qual que é a melhor relação preço-entrega, todos os itens da lista e vai chegar na minha casa. Simples assim. Tô ansioso. Vai ser antes que a gente imagina. Daniel, e quer deixar um recado final para nossa audiência? Um conselho final? Tem tantos conselhos, Bruno, mas eu queria fazer um convite, assim. Eu acho que essa jornada, o Walter Longo tem uma frase que eu gosto muito, ele diz, olha, as empresas não morrem porque estão fazendo a coisa errada, elas morrem porque estão fazendo a coisa certa por muito tempo. Então, se a gente quer sobreviver no varejo, e não só no varejo, em qualquer mercado, em tempos que tudo muda tão rápido, né? A gente vive ciclos de mudança cada vez mais intensos e mais curtos, né? Mais rápidos. Eu preciso estar muito ligado à informação. Então, se você é varejista, eu quero te convidar para primeiro acessar lá a Central do Varejo. Se você estiver navegando lá, você vai ser convidado a participar das comunidades. Então, a gente, a todo momento, está diariamente trazendo tendência, vendo o que tem de novo, o que aconteceu, cases internacionais, para, de fato, nós cumprir nossa missão, que é ajudar esse varejista a ficar mais profissional, a ficar mais forte. E por lá também você vai ficar sabendo dos eventos. A gente faz NRF, faz eventos em São Paulo, fizemos evento em Floripa aqui essa semana e acho que vamos ter o maior prazer de seguir junto contigo nessa jornada de desenvolvimento e de aprendizado. Essa é a nossa missão aí. Muito obrigado, Daniel, por ter participado com a gente. Para você conhecer mais da Central do Varejo, a gente vai deixar o link do site da Central do Varejo aqui embaixo, na descrição do episódio, e também o link para acessar a pesquisa que a gente fez em conjunto, que tem dados muito valiosos lá. A gente falou tanto hoje de análise de dados, né, melhorar essa sintonia entre os dados e o varejo. Então, você pode acessar a nossa pesquisa lá, tirar insights valiosos também para usar aí no seu negócio. Então, a segunda temporada do Espaço Futuro está só começando. A gente fechou a última
última com chave de ouro e abrimos essa com chave de ouro também com o Daniel Zanco. Então, fique ligado nos próximos episódios. A gente vai sempre trazer aí convidados, referência do mercado para te ajudar na sua rotina e na sua rotina do seu negócio. Acesse o nosso canal, compartilha com quem você conhece, com quem você acha que pode gostar ou pode ser proveitoso também esse conteúdo. Eu espero você no próximo episódio do Espaço Futuro.